boa noite. Estamos aqui mais uma vez para aprender sobre a presença de Deus. Estamos em mais uma temporada dessas nossas reuniões de como viver em Deus. Peço que você fique bem à vontade e procure abrir a sua mente, abrir o seu entendimento para entender daquilo que o Espírito Santo quer falar ao teu coração. Sempre lembrando que as coisas de Deus, elas são bem simples. É muito fácil entender Deus. São as pessoas que complicam. Mas é muito fácil entender o Espírito Santo, é muito fácil entender aquilo que Deus quer nos ensinar. Basta que a gente consiga aquietar a nossa mente, aquietar a nossa alma e aprender a caminhar nas trilhas que o Espírito Santo tem nos dado. Amém? Amém. Vamos começar fazendo uma oração, direcionando a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso pensamento, o nosso coração para Deus, aquele que é o Pai, aquele que está sempre disposto a escutar o que nós temos a expressar para Ele. Pai querido, nós te agradecemos por tua presença em nossas vidas. Agradecemos por teu amor. Agradecemos pelo Espírito Santo que a cada dia tem nos direcionado para a presença do Senhor. Agradecemos a Jesus por todo o sacrifício, por todo o esforço que Ele fez para nos abrir a porta para a presença do Pai. Muito obrigado. Estamos aqui com o coração sincero na Tua presença, com o coração aberto. Primeiro para Te adorar, primeiro para buscar a Tua presença em amor, e segundo para escutar a Tua voz, escutar a Tua direção, escutar aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesta noite, porque sabemos que a Tua palavra é o caminho, que a Tua verdade ela é absoluta, plena e a única verdade que nos dá vida, que nos direciona. Muito obrigado, Pai. Nós queremos Te adorar nessa noite, porque nós Te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Nos colocamos na Tua presença e entregamos a Ti o nosso corpo, entregamos a Ti a nossa alma, entregamos a Ti o nosso espírito. Te dizemos com a nossa boca: nós somos Teu, eu sou Teu, Senhor. Porque somente em Ti eu encontro a segurança, o descanso de todas as dores, de todas as aflições, de todas as coisas difíceis que me são apresentadas nesse mundo, de todas as tempestades, de todas as dificuldades. Eu seguro pela Tua mão, eu ouço a Tua voz e sei que contigo eu posso andar sobre as águas. Muito obrigado. Eu Te adoro. Obrigado, Pai, porque quando nós aquietamos as nossas aflições, quando nós aquietamos os nossos pensamentos, quando nós aquietamos a nossa ansiedade, nós conseguimos ouvir a Tua voz e ela nos direciona o caminho, ela nos direciona no lugar onde nós devemos pisar os nossos pés. Só a Tua voz nos traz confiança, só a Tua voz nos traz a segurança e a certeza de que o Senhor tem tudo sob controle
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós te adoramos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Vamos à palavra? Vamos aprender mais sobre Deus? Mais alto. Ok, mais alto. A minha equipe técnica falou que eu tenho que dizer mais alto. Vou tentar aumentar o timbre de voz. À medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a lidar com essas questões técnicas. Para os mais jovens talvez seja tudo tão comum, mas para mim, assim como para as pessoas da minha idade, é tudo uma adaptação. Porque esse período tecnológico ele é mais novo, ele é um período pequeno da nossa vida e nós precisamos evoluir, precisamos nos adaptar, precisamos acompanhar cada situação, precisamos acompanhar cada momento, porque a vida é isso. A vida é uma evolução. Hoje nós estamos começando mais esse ciclo de mensagens, de encontros desse ano de 2023. Esse é o primeiro encontro de 2023. E creio que Deus tem muitas coisas a nos apresentar durante esse ano, muitas coisas que nós vamos fazer, que nós vamos atuar. Mas eu não tenho como continuar sem fazer uma avaliação daquilo que eu evoluí o ano passado. Não que seja necessário fazer isso durante o período de início do ano, mas como já é algo tão impregnado na sociedade, esse ciclo de dezembro a janeiro e vira a chave, e vira o ano novo, e vira as festas e tem as férias, e nossas férias foram muito boas, graças a Deus. Viajamos bastante, quem acompanha a gente pôde perceber as nossas postagens e foi muito divertido. E nesse ciclo de entra ano, sai ano, eu sempre fico procurando entender em que eu evoluí o ano passado. Tem Desculpe. Tem uma frase que é muito clichê vou botar assim, nas rodas de coach, nas conversas de coach, que é: jamais tente querer resultados diferentes se você continua sendo o mesmo. Se você faz as mesmas coisas, como é que você vai ter resultados diferentes? Você precisa ter novas atitudes, mudança. E isso implica em evoluir, em crescer, em progredir. Que tanto você progrediu o ano passado? Você consegue avaliar isso? Seja na área estudantil, seja no seu trabalho, seja na sua área intelectual, cognitiva e principalmente na sua área espiritual. Que tanto você evoluiu? Que tanto você de fato conseguiu terminar o ano mais carregada de informações e mais carregada de transformações, pronta para um novo ciclo, pronto para uma nova caminhada? Porque por mais que você queira ficar estável, por mais que você ache mais seguro permanecer na condição que está, é impossível. Porque a vida, ela é progressiva. O ciclo da vida, o andar da vida, ela é assim. A evolução, ela é dessa maneira. A palavra evoluir significa, eu fui olhar no dicionário, sofrer evolução ou transformações. Progredir. A humanidade evolui incessantemente. Quando a gente pensa no processo de evolução e criação, a gente imagina que Deus fez a coisa estática
E a evolução, né, como a gente estuda na ciência, é um processo que vem desde o Big Bang e vai evoluindo. Só que Deus não criou o mundo estático. Esse mundo que Deus criou, ele tem um processo de evolução, ele tem um processo de crescimento, de desenvolvimento. Aquele mundo que Deus criou em Adão não é o mesmo mundo que nós temos hoje. O planeta não é, as pessoas não são, até as condições biológicas das pessoas, elas mudaram no decorrer do tempo, dos anos. Por quê? Porque o processo criativo de Deus, ele é evolutivo também, ele é constante. Não tem como descartar um processo de transformação diante daquilo que Deus criou. Na questão do tempo, na questão de mundo, na questão de matéria, tudo evolui. Mas e espiritualmente? Existe uma evolução espiritual também? Já que lá não conta tempo? Aquilo que é eterno, continua eterno. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas nós, uma vez que nascemos aqui, precisamos passar por um processo de evolução física. O que é evolução física? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Isso é um ciclo que acompanha todas as criaturas vivas, de plantas a animais e ao homem. Não, ninguém vai ficar para semente. Se você tem a ideia, na sua cabeça, de que você possivelmente vai viver eternamente, nem na ficção, porque até os vampiros que vivem tanto, eles morrem quando são decapitados ou quando entram uma estaca de madeira no coração. Qualquer um morre com uma estaca de madeira no coração. Todas as ficções que falam sobre a infinidade da vida, todas elas sempre encontram um meio em que essa vida ela se encerra. Mas uma vez que nós estamos aqui, que nós estamos vivos, ela tem um processo de evolução. O seu corpo ele evolui naturalmente. É um ano a mais. Ou, segundo a visão de alguns pessimistas, é um ano a menos para o fim. O corpo sofre as mudanças. A sua mente ela vai adquirir informações, ela vai evoluir. Sim, sempre, todo ano você vai adquirir informações, vai sendo associada informações à sua vida que vão com você daqui para frente. Não tem como tirar uma informação. Não tem como tirar o que foi colocado dentro de você. Essa ministração que eu estou colocando hoje aqui, essa palavra que está entrando na sua mente, ela não tem como ser tirada de você. Se você escutou ela, ela vai ficar na sua mente. Uma hora ou outra, alguma parte dela vai vir para somar ao seu processo de evolução mental. E quanto à evolução espiritual? Será que você tem consciência dela? Será que você sabe que ela existe? Ou você acha que é só assim, de repente a gente morre e vai para o mundo espiritual? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não. Existe também um processo de crescimento espiritual no qual nós precisamos aprender a desenvolver ele, a andar nele. E o exemplo que nós temos para isso, para esse tipo de evolução, foi aquilo que aconteceu com Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas 20. Eu gosto muito dessa palavra em Lucas 20 porque ela me ensina muitas coisas. Evangelho de Lucas, capítulo 20. Desculpe. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Não é 20. Jesus, ele nasceu como um homem. Ele nasceu de uma mulher, Maria. E como todo homem, ele precisou crescer. Entenda, Jesus não foi gerado em pecado. Foi gerado pelo Espírito Santo. Uma vez que ele foi gerado pelo Espírito Santo, ele nasceu uma criança. E como criança, ele não sabia que ele era o Filho de Deus. Precisou que Maria contasse para ele toda a experiência de como ele foi gerado. Precisou que Maria e José apresentassem para ele toda a história de Moisés e a lei, e toda a história,
tudo aquilo que Deus fez no passado, até chegar nele. E foi preciso que ele fosse absorvendo tudo aquilo para que ele chegasse ao entendimento de que ele era o Filho de Deus. Não foi de uma hora para outra. O exemplo disso está aqui, ó. Lucas, capítulo 20. Desculpe, capítulo 2, versículo 39. Cumpridas estas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Isso após profecias a respeito de Jesus e o nascimento de Jesus. E o versículo 40 fala assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Crescia o menino e se fortalecia. O que aconteceu com Jesus? Ele evoluía. Ele adquiria informações sobre quem ele era e ele associava essas informações à sua natureza, aquilo que foi passado por ele, e pelo poder do Espírito Santo que havia nele, ele ia se enchendo de sabedoria, enchendo-se de sabedoria. Observe, enchendo-se de sabedoria. Ele ia absorvendo informação, ele ia aprendendo, ele ia evoluindo. Se Jesus precisava evoluir, por que eu e você não precisamos? Jesus, ele era perfeito no Espírito. A parte espiritual de Jesus, gerada pelo Espírito Santo, ela era pura. Mas a alma dele, o entendimento dele, precisava desse desenvolvimento, precisava dessas informações. Ele precisava aprender coisas. E primeiro ele aprendeu coisas naturais. Depois ele aprendeu coisas espirituais. Se a gente adiantar mais um pouquinho, quando Jesus tinha em torno de 12 anos, eles foram cumprindo a lei de Moisés, visitar Jerusalém, e Jesus ficou no templo. Todo mundo conhece essa passagem. Jesus então se apartou dos pais dele, e eles estavam voltando para Nazaré e deram conta de que Jesus não estava ali. E começaram a procurar ele. E no versículo 46 fala assim: 3 dias depois, acharam ele no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O que ele estava fazendo aqui? Entre ouvir e interrogar, ele estava dialogando, ele estava aprendendo. Ele estava ouvindo os doutores e conversando com eles, estava aprendendo. E todos os que o ouviam estavam da sua inteligência e das suas respostas. Jesus era diferente na questão do entendimento, da inteligência, sim. Não havia nele a semente da corrupção, a semente gerada do pecado. Mas mesmo assim, mesmo sem a semente, ele precisava passar por um processo de crescimento. E ao contrário do que alguns dizem, não só existe sabedoria no sofrimento. Tem um povo, uma linha de pensamento que fala que você só adquire sabedoria se você sofrer. Não, você adquire sabedoria se você souber ponderar as informações. Se você tiver inteligência para poder saber absorver as coisas. É como aquela história entre o sábio e o inteligente. O sábio, o inteligente, ele passa num caminho, dá uma topada numa pedra e fala assim: nunca mais eu vou dar uma topada naquela pedra, porque eu dei a primeira vez, senti a dor e não vou passar por essa experiência de novo. O sábio, ele vê o inteligente levando topada e ele fala assim: eu não vou passar por ali, porque eu sei que ali, eu percebi que ali dói, ali machuca, não vou por aquele caminho. Então ele não precisa passar pela dor, pelo sofrimento, simplesmente observando ele consegue aprender e discernir que ele não precisa se machucar para aprender. É difícil? É, porque hoje nós estamos num mundo que nós aprendemos a levar a porrada, topada, e muitas vezes nem com isso aprendemos. Quantas vezes nós levamos 1, 2, 3, 4 topadas e parece que desenvolve o prazer pela tortura. Mas isso é uma outra história. Todos que ouviam, muitos admiravam da sua inteligência e das suas respostas. E eu volto à pergunta: se Jesus precisava
aprender, se Jesus precisava crescer, se Jesus precisava evoluir, por que nós não precisamos? Por isso é importante a gente parar para pensar quem eu era o ano passado, quem eu era até ontem, em que eu evoluí, em que você tem evoluído. E eu posso dizer para você que você pode evoluir estudando, lendo livros, conversando com pessoas que têm experiência, com mestres, observando a vida das pessoas, mas toda essa evolução ela está dentro de um campo natural, mental, mas espiritual também. Nós precisamos evoluir. Quando nós recebemos o Espírito de Deus, assim como Jesus, o Espírito está pronto, aquilo que é espiritual já está pronto. Mas para que aquilo que é espiritual venha para a nossa mente, para que a gente consiga ter essa compreensão, para isso é preciso transformações, para isso é preciso um processo de evolução, tal qual foi com Jesus. E à medida que nós vamos crescendo na evolução, à medida que nós vamos buscando esse fortalecimento espiritual, à medida que nós vamos buscando essa transformação, aquilo que é de Deus vai ficando mais forte em nós. Precisamos buscar um fortalecimento no Espírito. E como se dá esse fortalecimento no Espírito? A forma que eu encontrei, depois de muito rodar, depois de muito procurar, a forma que eu encontrei para obter um crescimento genuinamente espiritual, a única forma foi buscando uma comunhão íntima e pessoal com Deus. Práticas espirituais, buscando a presença de Deus, buscando conhecer Deus. Quando Jesus foi ao templo com 12 anos, o que ele estava buscando ali quando ele conversava com os doutores da lei? E aqui a lei se refere à lei de Moisés, aqueles que estudavam a lei de Moisés, aqueles que estudavam sobre as coisas que Deus fez, aqueles que estudavam o Velho Testamento. Jesus estava ouvindo e discutindo com eles, e ouvindo e perguntando, ele estava aprendendo. Tudo aquilo que aqueles homens aprenderam no passado, Jesus estava absorvendo informação. Por quê? Porque aqueles homens tinham informação a respeito de Deus que Jesus precisava ter para pegar tudo isso, juntar na mente dele e chegar ao entendimento de quem Deus era, de quem ele era e o que ele precisava fazer. Da mesma forma é com a gente. Da mesma forma, precisamos buscar um crescimento espiritual. E toda a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, ele fala, seja Paulo, Pedro, João, Tiago, todos aqueles que deixaram livros escritos no Novo Testamento, e todas as experiências que nós podemos ter de pessoas durante esses 2020 anos em que a graça foi manifesta, 2023 para ser mais específico. Eu não gosto de dizer especificamente 2023 porque a gente não sabe exatamente a data. Esse é um calendário que foi montado alguns anos atrás. Mas nesses mais de 2000 anos, tantas pessoas tiveram experiências com Deus, tantas pessoas podem nos ensinar para que a gente possa ter um entendimento daquilo que é necessário de fato para evoluir espiritualmente. E uma das coisas que eu aprendi hoje, que eu procuro colocar em prática é a única forma, de fato, de se ter uma evolução espiritual, um crescimento espiritual genuíno é íntimo. É numa comunhão íntima com Deus. Você pode buscar fatores externos, reuniões externas, pessoas, elas vão lhe trazer informações, situações, rituais, mas isso na sua cabeça não vai ter nenhuma evolução espiritual, não vai ter nenhuma evolução espiritual se você não aplicar isso ao Espírito Santo dentro de você, para que ele traga esse crescimento, para que ele traga essa evolução. No livro de Colossenses, no capítulo 2,
Vamos ver lá o que Paulo escreveu. Colossenses, capítulo 2. A partir do versículo 8. O título que Paulo escreve aqui, que foi colocado aqui, é A Advertência contra Falsos Ensinos, a Divindade de Cristo e a Sua Obra Redentora. E Paulo escreve assim, Colossenses, capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enganar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Paulo aqui deixou separado duas coisas. Uma coisa são as filosofias e os entendimentos humanos. Eu gosto de filosofia, eu estudo filosofia, eu estudo sociologia, eu estudo psicologia, mas eu tenho na minha mente um entendimento muito claro de que essas coisas elas são naturais. Elas não são espirituais. Até porque o entendimento filosófico, ele segue o ciclo da vida. Nascer, crescer, desenvolver e morrer. Morreu, acabou. Aquilo que está dentro de mim, segundo a filosofia, quando eu morro, não existirá mais. Então deixa muito claro, e Paulo aqui deixa claro, olha, existe o pensamento filosófico, ele entendia do pensamento filosófico, ele andou pela Grécia, ele conhecia todo aquele pensamento da filosofia de Platão, Sócrates e tudo mais. E ele falava assim, olha, cuidado com esses ensinamentos filosóficos e sutis, conforme a tradição dos homens, e não conforme o mundo, e não segundo Cristo, porque Cristo é diferente. Cristo, ele quer trazer para nós valores espirituais. Para se ter uma evolução espiritual, você precisa mergulhar na mente de Cristo. Hoje existe uma mesclagem muito grande de tentar colocar a filosofia junto com a espiritualidade. Não tem como. Filosofia, ela é estudo, ela é empirismo, ela é raciocínio, ela é perguntas e respostas dentro de uma dialética natural. Espiritual é por fé. Espiritual não é por lógica. A fé é racional, mas é racional dentro de um entendimento de que tudo é espiritual. E esse espiritual está ligado a Cristo. É preciso separar essas coisas. As pessoas hoje confundem. O natural é o natural, é o humano. O que é espiritual tem que ser centrado em Jesus. Por quê? Versículo 9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Quando ele morreu naquela cruz, ele incorporou a plenitude da divindade. Ele falou assim, todas as coisas me foram dadas no céu e na terra. Todo o poder me foi dado. Toda a plenitude da divindade está em Cristo. E Paulo completa dizendo, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Paulo aqui está dizendo assim, ó, é ele, se concentre nele, não se concentre em outras coisas, não se concentre em pensamentos humanos, não se concentre em estudos, se concentre nele, na presença dele, em buscar ele, em conhecer ele. E essa busca, esse conhecimento, ele é pessoal. É íntimo. É você e Deus, é o Espírito Santo trazendo para dentro de você o entendimento de que você é filho de Deus, tal qual aconteceu com Jesus. E quando nós desenvolvemos esse entendimento dentro de nós, tal qual aconteceu com Jesus, nós chegamos a uma condição de fé em que tudo é possível ao que crê. Para chegar numa condição de fé em que tudo é possível, é preciso evoluir nessa condição, é preciso crescer em fé. Versículo 16, do mesmo Colossenses 2. Ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Coisas externas, coisas religiosas, religiosidade. Ninguém vos julgue por causa dessas coisas. Isso aí está fora do que é espiritual. Porque essas coisas têm sido sombra das coisas que haviam de vir,
porém o corpo é de Cristo. Toda essa questão de rituais, de leis, de doutrinas, isso aí são sombras. Não se esqueça, a sombra é a projeção de algo que é real. As pessoas hoje estão muito vivendo na base da sombra, sendo guiadas por sombras. É preciso deixar a sombra de lado e buscar o que é real. Espiritualmente falando, quem é o real? Cristo. Ele é a nossa realidade. A presença dele. Então, não sejam julgados por causa de comida, bebida, festa, lua nova, sábados ou outras leis qualquer. Pois essas coisas são sombras. Mas o corpo é de Cristo. Ninguém se faça hábito, ou ninguém se faça juiz contra vós outros, pretextando humildade, culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuando sem motivo algum a sua mente carnal, coisas que ficam na mente, não retendo o cabeça, do qual todo o corpo, suprido, bem articulado, por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Ou seja, o crescimento espiritual, ele só acontece quando estamos ligados à cabeça, que é Cristo, a presença dele. E aí ele continua dizendo: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitai a esses tipos de ordenança. E essa questão de Paulo aqui era sobre pessoas que queriam impor várias regras religiosas às pessoas que haviam se convertido. Do tipo, não manuseie isso, versículo 21, não proves aquilo, não toque aquilo outro, não corte o cabelo, se vista assim, ande assim, fale assado, um monte de regras, como se essas regras fossem crescimento espiritual. E Paulo chama isso de quê? São preceitos, versículo 22, segundo preceitos e doutrinas de homens, porque essas coisas com o uso se destroem. E nesses mais de 2000 anos de igreja, nós percebemos quantas coisas evoluíram e foram destruídas, apagaram, evoluíram e, ou seja, com o próprio uso, elas se destruíram, elas foram como bolha de sabão, cresce, 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 de repente, deixou de existir. E hoje parece que cada vez mais nós temos visto tantos moveres, que as pessoas são levadas por tantos moveres doutrinários e cresce, 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 de repente, puf! Ah, mas eu achava que era, eu achava que ia, eu acreditei tanto naquilo. Eu achei que a evolução da igreja estava nisso aqui. Queridos, a evolução da igreja, ela só evolui para uma direção. A igreja, ela só evolui na direção do céu. Se a igreja ela é eterna, ela só vai evoluir na direção da eternidade, daquilo que é espiritual. Todas as outras coisas, prédios, paredes, doutrinas, regras, leis, essas coisas, elas são sombras. São sombras daquilo que é espiritual. Não vamos olhar para as sombras, vamos olhar para aquilo que é espiritual. Versículo 23. Todas as coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade, de rigor ascético. Rigor ascético é ter uma vida regrada, de seriedade. Eu sou sério, eu sou santo, eu sou separado. Eu visto daquele jeito, eu tenho todo um conjunto de regras que me fazem ser santo. E Paulo fala que essas coisas não têm nenhum valor contra a carne. Essas regras. Por quê? Porque o que tem valor de fato é aquilo que nós desenvolvemos no Espírito através de uma comunhão íntima, pessoal, verdadeira com Ele. Comunhão íntima e pessoal e verdadeira com Ele. Jesus, e somente Jesus, é o pão da vida. E parece ser complicado quando eu falo assim, você vai ter um crescimento espiritual à medida que você desenvolver a comunhão com Jesus. Você fica pensando de várias maneiras de como desenvolver essa comunhão, de como desenvolver esse relacionamento. E hoje em dia, relacionamento tem sido algo muito difícil de se aprender, porque as pessoas têm vivido muitos relacionamentos falsos,
relacionamentos líquidos, relacionamentos instáveis. E quando eu falo isso, não falo de relacionamento homem e mulher. Falo até em relação às amizades, às pessoas, relacionamentos falsos, relacionamentos momentâneos. E aí você fica difícil de encontrar uma relação verdadeira. Quantos amigos você tem de verdade? E vamos falar de evolução. No ano passado, quantas pessoas, quantas amizades vieram e foram embora? Quantas pessoas que estavam tão próximas de você no ano passado e agora não estão mais? Você parou para pensar nisso? Quantas pessoas você amou com um amor tão profundo e de repente, na virada do ano, você pode até ter pensado nelas, mas elas não estavam ali com você? Você percebeu que nas viradas de ano, não sei como é a sua virada de ano, mas nas viradas de ano dificilmente nós estamos com as mesmas pessoas? E quando estamos com as mesmas pessoas, essas são as pessoas que realmente fazem diferença para nós? Eu particularmente sempre me organizo para estar junto aos meus. Minha esposa, minhas filhas, aqueles que estão mais próximos. Alguns amigos íntimos. Tem amigos que foram e vieram nas viradas de ano, mas eles estão ao longo dos anos. Porque é um processo de evolução, de amizade. Mas as pessoas próximas elas estão ali comigo. E aí quando eu paro para pensar durante o ano, quantas pessoas que foram e voltaram e não estão mais, pessoas que eu achei assim, nossa, essa amizade parece que vai ser para sempre. E em poucos meses desinteressa. Não é mais importante, os interesses mudam. Não que seja por maldade, mas o próprio processo de escolhas da vida vai levando um para um caminho, outro para outro, e ali se perdem. Mas quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alguém, e eu digo alguém mesmo, uma pessoa, que nós podemos buscar dentro de nós. E à medida que nós somos verdadeiros com Ele, no nosso interior, Ele se torna também verdadeiro conosco, porque Deus, Jesus, o Espírito Santo, só sabem trabalhar dentro de nós sobre uma verdade absoluta, plena, completa. Não existe outra forma de trabalhar com Deus. Não existe máscaras. Não existe filtro. Para você entender melhor, talvez eu falando sobre filtros, como a gente coloca hoje nos aplicativos, você consiga entender. Com Jesus é a verdade única. E quando você busca dentro do seu coração, no íntimo, no seu quarto, com Ele, essa verdade, Ele começa a trazer informações do Espírito, daquilo que é espiritual, para a sua mente. E essas informações elas vão fazer com que você evolua espiritualmente, vai abrir o seu entendimento para aquilo que é espiritual, para o mundo espiritual, para a eternidade, para o poder de Deus, para a graça e para tudo mais, tal qual aconteceu com Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra como um homem, ele veio para nos mostrar todo o processo, por isso que ele precisou nascer, por isso que ele precisou passar por todo o processo. Para quê? Para que nós pudéssemos olhar para ele e seguir como exemplo. E aí você pensa assim, mas se o processo natural é nascer, crescer, reproduzir, morrer, Jesus reproduziu? Naturalmente não. Biologicamente não. Mas a palavra que ele lançou, a semente que ele lançou, foi o que germinou e tem germinado durante todos esses anos e tem gerado filhos e filhas para Deus. Que são muito mais importantes do que filhos e filhas naturais. Porque os filhos e filhas naturais, uma hora ou outra, eles morrem. Ou nós morremos. Mas aquilo que é gerado espiritual, a evolução espiritual que nós temos aqui hoje na vida, ela vai prosseguir para a eternidade. E é essa evolução que nós temos que procurar. E Jesus é o caminho. Então, para concluir, nós vamos ler em Pedro, 1 Pedro, capítulo 2. Pedro está mais para o final da Bíblia.
E aqui na carta de Pedro ele nos dá uma dica de como buscar esse crescimento espiritual. Ele começa dizendo assim, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, despojar quer dizer tirar uma roupa, tirar uma carga, esvaziar-se de algo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas e de toda sorte de maledicências, ou seja, deixando de lado toda a nossa natureza pecaminosa e carnal, desejai ardentemente, deseje, queira ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Deseje o crescimento espiritual. Deseje o crescimento espiritual. Queira crescer espiritualmente. Se você não deseja, você nunca vai ter. E o que é o leite espiritual? Jesus. Ele é o pão da vida. Ele é o nosso alimento. Ele mesmo falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou alimento para você. E qual é a forma de ter desse alimento? Deseje ardentemente, queira. Quando você quer Jesus, você vai buscar por Ele. E você vai buscar na igreja, você vai buscar assistindo, lendo a Bíblia, você vai buscar assistindo ministrações na televisão, na internet, no YouTube. E você vai buscar principalmente você se trancando no seu quarto, ficando a sós, desejando, dizendo assim, Senhor, eu quero conhecer. Eu quero a Tua presença. Chegando num lugar a sós e dizendo assim, eu quero conhecer o Senhor Jesus, desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele, através de Jesus, seja dado o crescimento para salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bom. Se você já tem no seu coração essa experiência de que Deus é bom, é porque você se encontrou com Ele. E se você se encontrou com Ele, você sabe que quanto mais você deseja ardentemente, mais Ele lhe supre. Se você não tem essa experiência ainda de que Ele é bom, tenha, busque, queira, deseje ardentemente. Esse é um processo da evolução espiritual. Por incrível que pareça, a evolução espiritual ela se dá diante de um desejo nosso de querer evoluir espiritualmente. E diferente da evolução natural, que a gente queira ou não queira, a vida segue o seu fluxo. Mas a espiritualidade, ela requer uma vontade, ela requer uma escolha. Deus deixou dessa forma porque depende de nós. Depende de você, da parte de Deus está tudo pronto. Depende que você queira esse crescimento espiritual. Depende de desenvolver essa vida espiritual. Como? Versículo 4. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens. Porque esses homens não queriam crescimento espiritual. Eles queriam religiosidade. Rejeitada pelos homens. Mas para Deus foi eleita a pedra preciosa. Também vós mesmos, como pedras vivas, sois edificados. O que é edificar? Construir, evoluir, crescer, fazer algo passo a passo. Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradável a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O crescimento espiritual só se dá por intermédio de Jesus Cristo. Todo cristão ele precisa evoluir espiritualmente. E a palavra, que é Jesus, é a única forma. É o único caminho. Todos aqueles que querem crescer de forma espiritual precisam desejar genuinamente, ardentemente, sem hipocrisia, sem falsidade, querer de fato um crescimento espiritual. E o que esse crescimento espiritual traz para nós hoje? Tudo.
Uma vez que nós aprendemos daquilo que é espiritual, nós começamos a buscar. O espiritual então brota de dentro de nós e desenvolve em nós uma fé, como eu falei. Desenvolve em nós um entendimento do mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é superior ao mundo natural. E aí as nossas aflições, as incertezas, as dificuldades, as enfermidades, as necessidades, as coisas que nós temos como tão difíceis e duras nesse mundo, elas conseguem ser vencidas pela natureza de Deus que começa a se desenvolver dentro de nós. E isso é por querer. Isso não é forçado. Isso não vai acontecer naturalmente, porque o natural ele segue o seu fluxo, mas o espiritual é preciso que você busque, é preciso que você queira, é preciso que você deseje. Está disponível. A evolução espiritual está disponível, mas é preciso ir lá e pegá-la. Amém? Então pense no que você evoluiu no ano passado. Talvez você tenha tido uma boa evolução profissional, mudou de emprego, parabéns, excelente. Talvez você tenha tido uma boa evolução intelectual, conseguiu se formar, conseguiu concluir um curso, conseguiu ler bons livros, parabéns, isso é muito bom. Talvez você tenha tido um bom crescimento emocional, conseguiu um relacionamento, casou, começou a namorar, teve filhos, desenvolveu novas amizades, se abriu para novas experiências de amizade, isso também é muito bom. É um fluxo, foi uma evolução. Evoluir é importante, é necessário. Entender o que precisa ser mudado, entender quais os rumos deram certo e quais os rumos não deram certo, isso é muito importante e precisa ser feito. Não se pode ficar estático na vida. Não se pode ficar no mesmo lugar. Mude, nem que seja o ângulo de visão que você está. Se você está olhando muito para a direita, olhe para a esquerda. Mude seu ambiente, procure mudar alguma coisa em você. Mas principalmente, a orientação que eu deixo para você é: busque uma evolução espiritual. Queira evoluir espiritualmente. Queira evoluir com Deus. Porque essa evolução, ela é mais importante de todas. Porque é uma evolução eterna. E essa evolução eterna, ela traz para nós benefícios naturais. Amém? Pai, nós te agradecemos por tua palavra nessa noite. Te agradecemos por teu amor e por tua graça. Te agradecemos por tua verdade em nossas vidas. Colocamos diante do Senhor o nosso coração, para que o Senhor traga o entendimento, a tua sabedoria, para que nós possamos evoluir junto do Senhor, para que aquilo que é vida espiritual se torne cada vez mais latente, cada vez manifesto dentro de nós, na nossa natureza. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, muito obrigado por teu cuidado, por teu carinho e teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado por você estar conosco, boa noite e até a próxima reunião, em nome de Jesus.